comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Fortaleza pelo José Herrera, jogador do Argentino Júnior, né, jogador muito jovem ainda, tem 22 anos, né? É um jogador que no início da sua carreira, quando tinha 16 anos, era uma das grandes promessas do futebol da Argentina. Chegou, inclusive, aí para a seleção de base da Argentina, mas que depois de um certo tempo, de certa forma, teve aí a sua evolução estagnada. Neste momento, o Herrera consegue entregar um pouco mais do que entregava, por exemplo, no ano passado, né? Do que entregava no ano retrasado, mas ainda está distante daquele Herrera que jogava no Sub-16, no Sub-17, no Sub-18 e assim por diante do Argentino Júnior. De qualquer maneira, essa pequena evolução dele pode mostrar que ele pode eventualmente recuperar. Pode mostrar também que todos os problemas que ele teve, que mostraram que esse futebol caiu de produção, tem tido muito a ver com o problema da confiança. Isso é algo bastante relevante neste caso, né? Porque o que a gente viu no Herrera, deixa eu só comentar algo para vocês antes de continuar. Eu nunca falei que eu sou especialista em futebol da América Latina. Esse título foi dado a mim por jornalistas do futebol brasileiro e também por alguns jornalistas do Paraguai, tá? Do jornalista do Uruguai. Porque no passado eu fazia muitas viagens para esses países para acompanhar e montar um banco de dados. Eu já não faço mais essas viagens. O meu banco de dados tampouco está atualizado como no passado. Ele representa hoje algo como 10% do que já foi. Neste caso, eu já não consigo mais, até em virtude de outras coisas, porque esse canal é um canal muito grande, né, mas que não tem revertido em muitos ganhos, né, eu preciso trabalhar, né, eu já não faço mais consultorias, não tenho nenhuma outra atividade, preciso, portanto, me ocupar de outras coisas, então eu não me ocupo exclusivamente do futebol. O que significa isso? Que eu já não vejo muito os clubes, né. Argentino Júnior, por exemplo, para vocês terem ideia, nessa temporada de 2025, eu vi apenas 3 jogos do Argentino Júnior, né? Então, as minhas observações sobre o jogador, quando aparece de clube como o Argentino Júnior, são observações baseadas em circunstâncias que me permitiram ver o jogador, que não são muitas, o que mostra uma amostra reduzida para uma análise muito mais profunda, como era no passado, mas se baseia também, principalmente, sobre dicas, né, sobre análises que são feitas por outras pessoas, inclusive ligadas aos clubes. Eu já não tenho mais nos clubes tantas pessoas que me entregam informações, mas num caso ou no outro sempre há um outro caso, né? E eu não gosto, na verdade, que minha análise se baseie muito naquilo que as pessoas falam, tá? Então, estou sendo muito franco com vocês, né? A minha análise, ela talvez não tenha toda aquela qualidade em função de todo acesso a dados que eu tinha no passado, como é no momento. Ainda assim, ela se pretende uma análise extremamente séria, né? E baseada também em informações de pessoas que veem o jogador atuar, tá? Deixando isso muito claro. E, em virtude disso, eu falo para vocês sobre muito do que eu vou falar sobre a evolução do jogador, o problema do jogador tem muito a ver com isso. Não com o conhecimento prévio que eu tinha anteriormente, né? Sobre inúmeros outros jogadores, tá? Diante de tudo isso, dito tudo isso, eu quero apontar para vocês o seguinte. Esse menino, ele era diferente, tá? Ele parou de ser diferente. Por quê? O que se via do Herrera, quando ele estava, por exemplo, na base, no Sub-17 do Argentino Júnior, era um jogador, né, que tinha um controle total ali dos acontecimentos do jogo, uma leitura muito boa. Era um jogador que, embora fosse ponteiro, caía muito pelo meio do campo, trocava de posição constantemente. Ele tinha uma certa liberdade para atuar, né? E ele tinha uma capacidade de se associar muito bem com seus colegas de equipe. Quando ele vai sendo promovido para outras etapas da base do Argentino Júnior, né, o que a gente percebe é que o Herrera perde um pouco essa confiança, né? E ao perder essa confiança, ele não se sente muito espontâneo para praticar aquele jogo que ele precisava. Ou seja, é um atleta que precisa que se confie muito no jogo dele para que as coisas possam funcionar. Acredito que a estagnação na carreira do Herrera se traduza justamente nesse ponto. E até mesmo a melhora, ainda que não muito significativa, mas a melhora que se chega no trabalho dele na última temporada, mostra também que tem muito a ver com a confiança que ele começa a ganhar no próprio Argentino Júnior.
Isso significa que era bem melhor para o jogador que ele continuasse no Argentinos Júnior, tá? Tudo que eu disse aqui coloca um problema para o Fortaleza. Esse jogador vai chegar no novo clube, no novo país, com a nova língua, outros colegas, outro treinador, outro contexto, um garoto que nunca saiu de lá Paternal, nunca saiu do Argentinos Júnior. Será que ele vai conseguir se adaptar? Será que o Vojvoda vai mesmo, né? Vai mesmo patrocinar esse jogador? Vai mesmo dar todo tipo de apoio para esse jogador? Ou ele vai colocá-lo no banco, como ele faz com o Kevin, durante muito tempo ele fez, e com outros jogadores? Porque é o típico atleta que precisa ter confiança. Se ele não tiver, ele se intimida. E quando ele se intimida, o jogo dele simplesmente desaparece, tá? Trata-se de um canhoto, tá? Um jogador que tem uma capacidade muito boa de fazer esse trabalho por dentro. Não é aquele meia, não é aquele ponteiro, né? Como outros, como Pikachu, até como Marinho, né? Marinho, em outros momentos da sua carreira, chegou a trabalhar bastante por dentro, né? Hoje no Fortaleza isso não acontece, né? Então ele gosta de fazer esse trabalho por dentro também. É um jogador que tem uma capacidade de fazer um passe muito bom, é canhoto, né? Tem um passe qualificado médio, tem um passe entre linhas em algumas situações muito interessante, de tal sorte que eu acho até que poderia ser experimentado um pouco mais no meio. Essa tentativa, porém, já foi feita, de colocá-lo como camisa 10 e não funcionou. Lembra o Crispim, que era o lateral esquerdo, né? Antes de chegar ao Fortaleza e ser testado na lateral esquerda, o Crispim nunca funcionou como um jogador de meio de campo, nunca teve grande eficiência. Na verdade, no Santos, o mundo queria que ele fosse embora, né? Ninguém queria o Crispim. Por quê? Porque ele era um meia, um camisa 10, que não entregava qualidade nenhuma. Quando ele vai para o Fortaleza, ele é colocado como lateral esquerdo, e aí ele passa a ser um bom meia, tá? Porque o lugar de segurança dele era sempre a lateral esquerda. Então ele trabalhava no meio, voltava para o lugar de segurança. Há jogadores que precisam disso, né? Numa outra situação em que o próprio Vojvoda tentou colocar o Crispim como meia, também não funcionou, tá? Esse jogador talvez seja o mesmo caso, que houve uma tentativa de transformá-lo num camisa 10, não funcionou. Mas quando ele está colocado no lado do campo, ele consegue trabalhar muitas vezes por dentro, e trabalhar com certa eficiência até, tá? É um jogador que tem uma condução bastante satisfatória, tem um bom drible, sobretudo com a canhota, né? É um jogador que consegue, como eu disse, dar uns passos bastante interessantes, né? Mas é um jogador que tem esse problema aí de personalidade. Não um problema de personalidade, né? Não podemos colocar desse jeito, mas ele precisa se sentir extremamente confiante para que funcione o futebol dele, tá? Este é um ponto sobre o Herrera. Um outro ponto do Herrera, e aí um pouco mais negativo, é o fato de que ele tem pouco comprometimento com a marcação, tá? Isso em virtude de que ele sempre foi um grande, né, atacante na base, né? E dele foi retirado essa condição de precisar marcar, já que ele entregava muito resultado, então para que exigir que ele marque tanto? Isso o levou a ser um jogador pouco comprometido com as ações defensivas da equipe, tá? Então tem esse problema também no Herrera. Dito isso, ele chegaria ao Fortaleza como uma aposta. E a questão é, né, este é o momento para fazer apostas. O Fortaleza só está fazendo apostas até o momento, né? Tá? O que é preocupante neste caso é que o Fortaleza voltou a fazer, a buscar jogadores, né, que não apresentam grandes rendimentos ou que são extremamente desconhecidos, tá? Esses dois tipos de jogadores chegam ao clube como aposta, tá? É o caso do chileno, né? Valdez, é o caso do Matheus Pereira, né? Que vem de baixo rendimento, e é o caso, de certa forma, do Herrera, que, né, representa o outro lado, o jogador desconhecido, né? É necessário relativizar um pouco isso, tomar um pouco de cuidado com isso neste momento, tá? É necessário também relativizar essa constante busca de jogadores argentinos. Há jogadores bons no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, no Equador, né? Por que somente da Argentina? Qual é propriamente a influência do Vojvoda neste caso, né? Porque tem que tomar cuidado com a influência excessiva de um técnico, né? Porque de repente ele indica inúmeros jogadores argentinos. Esses jogadores chegam, e se por acaso ele foi embora, né? O outro técnico vai bancar esses jogadores, sendo que ele próprio, o Vojvoda, tem dificuldade. A gente vê o caso do Eros Mancuso, né? Um outro ponto interessante é o seguinte: ele chegaria para ocupar o setor direito do campo, especialmente, né? É um setor já ocupado pelo Marinho, é o setor que tem o Pikachu. Então, uma lição de casa não está a ser feita neste momento no Fortaleza, que é a lição de casa da reformulação, né? Os jogadores que ficam, eles geram esse peso no ambiente, tá?
o peso da personalidade, o peso de estarem ali há muito tempo, né? Isso faz com que os jogadores se sintam tanto quanto dominantes no ambiente, tá? E aí é pouca simpatia para quem chega. E o técnico, o que faz? Como esses jogadores que já estão um certo tempo no clube têm ali um certo domínio do ambiente, o técnico, em muitos casos, não quer comprar necessariamente a briga com esses jogadores. Isso dificulta para o técnico bancar o jogador novo, o jogador que chega, sobretudo quando ele é um jogador muito jovem. O Voivoda vai bancar esse atleta, ou ele vai ser uma terceira opção, né? A segunda sendo o Pikachu e a primeira sendo o Marinho. Porque se for assim, tem de tudo para dar errado. Se esse jogador ficar o tempo inteiro no banco, certamente ele vai ficar extremamente desanimado pelo que me falaram. E isso pode dar muito ruim para o Fortaleza, tá? Qual é a lição de casa neste caso? E nisso a gente vê que o projeto do Fortaleza anda muito mal. É a tal da reformulação. Porque qual é o problema de ter, né? Já que havia interesse no Marinho, de negociar o Marinho, né? De negociar o Iago Pikachu, né? Aí tudo bem, enquanto faz esse processo de retirar um jogador do ambiente, né, pode perfeitamente contratar um outro. Ou assim que esse jogador saia do ambiente, também contratar o outro. Agora, é um erro, né, contratar outros jogadores, notadamente muito jovens, né, quando você tem esses jogadores que não saem do elenco. Eros Mancuso dificilmente vai ser bancado de verdade pelo Voivoda enquanto o Tinga estiver lá. Né? Para que se contratou Eros Mancuso? Um jogador que, de fato, pode ser muito interessante para o Laio. Né? Porque a ideia é que a equipe tivesse um lateral que fosse muito diferenciado. Né? Só que ele não consegue ser esse jogador porque o Tinga o tempo inteiro está jogando na posição dele. Né? Então, temos aí um problema. Dito isso, se contratado for, toda a sorte do mundo para o Herrera, no seu novo clube, toda a sorte do mundo para o Fortaleza com seu novo reforço, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.